Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando nessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de mais nada, para não perder muito tempo, eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificar de tudo o que tiver acontecendo de novidade aqui no canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque é muita informação. O Flamengo se reapresentou ontem, terça-feira, e iniciou a preparação para a partida diante do Olímpia, partida que vale vaga nas quartas de final da Libertadores da América. A boa notícia ficou por conta das presenças em boa parte do treino de Felipe Luiz e também de Léo Pereira, abrindo-se a possibilidade de ambos irem ao Paraguai ao jogo contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, quinta-feira. O nosso adversário, o Olímpia, ganhou o reforço do atacante Guilherme Paiva, que não enfrentou o Flamengo no Maracanã, porém perdeu o seu zagueiro titular, Luiz Zarate, um dos pilares do time ali no setor defensivo. Bom, hoje, daqui a pouco, o Flamengo daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o Flamengo faz a última atividade em preparação para pegar o Olímpia amanhã no Defensores del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai. À tarde, viaja com previsão de chegada à noitinha lá na capital paraguaia, podendo ainda fazer um treinamento na manhã do dia da partida, ou seja, na manhã da quinta-feira, Sampaoli pode ainda fazer um treino. Ontem, o novo preparador físico do Flamengo, Nicolás Maidana, iniciou suas atividades como profissional do Flamengo, realizando sua primeira participação diante dos atletas rubro-negros. Com a recuperação de Felipe Luiz e também de Léo Pereira, ficando à disposição de Sampaoli para servir de opção ao treinador para a partida de quinta-feira de amanhã contra o Olímpia, o Flamengo vai para a partida lá no Paraguai apenas com um desfalque entre todos os seus jogadores do elenco, senão nada mais, nada menos do que Eric Pulgar. É o único jogador do Flamengo que não vai estar como opção ao treinador. A passagem de fase das oitavas de final da Libertadores da América para as quartas de final, caso o Flamengo passe pelo Olímpia, e acho que nós vamos passar, pagará como premiação 1,7 milhões de dólares, ou 8,9 milhões de reais, quase 9 milhões aí, para quem passar para as quartas de final da Libertadores. O Flamengo vendeu em 2023 de jogadores o valor de 55,1 milhões de euros, né? Ou 292,68 milhões de reais, quase 300 milhões de reais que o Flamengo vendeu em 2023 de jogadores. Vejam os jogadores negociados por ordem de valor. Matheus França, 20 milhões de euros. João Gomes, 19 milhões de euros. Vinição, 4 milhões de euros. Pablo Mari, 2 milhões de euros. Mateusão, 2 milhões de euros. Ramon, 1,5 milhões de euros. Gustavo Henrique, 1,4 milhões de euros. Natan, 1,2 milhões de euros, Vitor Gabriel, 1,1 milhões de euros, Tuller, 900 mil euros, Otávio, 500 mil euros e Marinho, 400 mil euros, totalizando aí 55,1 milhões de euros em real, quase 300 milhões de reais. Tá aí de onde vem o dinheiro do Flamengo para os Andes. A CBF confirmou mais 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vejam os jogos do Flamengo, suas datas, seu horário e também a transmissão. A 21ª rodada, o Flamengo enfrenta no dia 26 de agosto o Internacional de Porto Alegre, um sábado às 18h30 com transmissão do Premier. Na 22ª rodada, dia 2/9, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão. O jogo é às 20 horas, um sábado, com transmissão do Sport TV e também do Premier. Na 23ª rodada, dia 13/9, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense
às 21 horas e 30 minutos, uma quarta-feira, do Maracanã, com transmissão da Globo e também do Premier. E a última rodada estabelecida pela CBF, a 24ª, no dia 20/9, o Flamengo enfrenta o Goiás lá em Goiás, em Goiânia, às 19 horas, uma quarta-feira, com transmissão exclusiva do Premier. Apenas uma TV aberta na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. O resto, tudo TV fechada. Bom, meus amigos, a autorização do governo do estado do Rio de Janeiro para a realização do show do cantor Paul McCartney sem antes consultar o Flamengo/Fluminense é mais um tapa na cara da diretoria do Flamengo em relação à construção do seu estádio próprio. Já foi o Vasco, agora é o governo do estádio. Quem será o próximo que vai meter o bedelho no Maracanã? Flamengo, procura fazer teu estádio, que o Maracanã não vai ser teu, nunca. Bom, definidos na noite de ontem os primeiros classificados nas quartas de final da Libertadores 2023, inclusive o adversário do vencedor entre Olímpia e Flamengo já está conhecido, né? Que jogam amanhã, Flamengo e Olímpia, que decide amanhã essa última vaga lá contra o Olímpia, lá em Assunção do Paraguai. Fluminense 2, Argentino Júnior 0, Fluminense classificado para as quartas de final. Atlético Paranaense 2, Bolívar 0. O jogo foi para a cobrança de pênaltis e o Atlético perdeu, o Bolívar está classificado. E Inter 2, River Plate 1, repetiu-se o placar da primeira partida, onde foi para a cobrança de pênaltis e o Inter venceu na cobrança de pênaltis. Então já tem um confronto definido, Inter e Bolívar, e o Fluminense aguarda o vencedor de Flamengo e Olímpia, né? O termo de permissão de uso do Maracanã, que hoje em dia é de Flamengo e Fluminense, deve ser prorrogado pela 10ª vez aos dois times, Flamengo e Fluminense, uma vez que a licitação definitiva do Maracanã ainda está sob a avaliação do Tribunal de Contas do Estado e também do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, vamos aguardar que deve ser assinado novo termo de permissão de uso. O Flamengo, meus amigos, vice-líder do Brasileiro, é o time mais vazado dentre os 14 primeiros colocados do campeonato. São 23 gols sofridos em 18 jogos, onde Sampaoli só não dirigiu a partida na equipe da estreia, né? Na equipe da estreia contra o Curitiba, na vitória por 3-0. Esse jogo foi sob a direção do Mário Jorge, técnico do Sub-20, depois que o Vitor Pereira saiu do Flamengo. Bom, meus amigos, em celebração aos 70 anos de idade do Zico, feitos em março, e dos 76 anos da SUDERJ, Superintendente de Desenvolvimento de Esporte do Rio de Janeiro, o ídolo rubro-negro Arthur Antunes Coimbra recebeu uma homenagem na segunda-feira passada, dia 7, no Maracanã, onde recebeu uma placa comemorativa, além de uma réplica da própria marca da calçada da fama do templo sagrado. Então, parabéns aí pelo Zicão, pelos 70 anos e por mais essa homenagem que foi prestada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Segunda-feira passada foi votada e aprovada lá no Conselho Deliberativo do Flamengo a venda das 44 unidades do prédio do Morro da Viúva e, como consequência, também a compra de terrenos anexos ao Ninho. No primeiro momento só tem um terreno lá que está tudo acertado, mas o Flamengo negocia com mais 3 terrenos. São 4 terrenos que o Flamengo vai agregar à área total do CD Ninho do Urubu, onde vai construir mais campos e vai também dotar a categoria de base de mais infraestrutura. Então, vem aí muita obra no CT Ninho do Urubu. Hoje, meus amigos, tem Brasileiro Sub-17 na sua 6ª rodada. O Flamengo enfrenta o Internacional de Porto Alegre às 18 horas no estádio Raulindo de Oliveira, lá em Volta Redonda. A partida terá transmissão ao vivo pela Flá TV. O Flamengo, que nesse momento ocupa a 5ª colocação do Grupo A, com 7 pontos ganhos. O clube vem de uma derrota para o América Mineiro por 3-1. Bom, o retrospecto do Flamengo jogando no Defensores del Chaco é favorável amplamente ao Flamengo. Ao todo foram jogadas 12 partidas, com 7 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas uma derrota. Então, vamos torcer para que diante do Olímpia o retrospecto se mantenha, o Flamengo consiga uma grande vitória ou até um empate que nos garante
nas quartas de final da Libertadores. O presidente Rodolfo Landim, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na última segunda-feira, questionado por alguns conselheiros, negou que a viagem aos Estados Unidos tenha sido por motivos do assunto SAF no Flamengo. E sim, com o Miami ele tratou sobre a Liga Americana e com o Real Madrid pela possível união em algumas explorações de negócios novos ou negócios expandidos. Ninguém entendeu muito não, mas parece que não teve negócio de SAF, ou então o Landim está aí blefando, né? Sobre a aprovação do COD para a venda das unidades do Morro da Viúva e consequente aquisição de terrenos anexos ao Ninho do Urubu, um conselheiro me informou que o saldo do negócio venda menos compra ficará depositado em uma conta específica para que possa servir de lastro para novos negócios da mesma espécie e da mesma natureza. Ou seja, esse dinheiro vai ser usado para comprar simplesmente ativos para o Flamengo. Você está vendendo um ativo, que era as unidades, e você vai comprar outros ativos, seja terreno, seja estrutura, seja qualquer outra coisa dessa natureza. O desempenho no time do Flamengo pode ser que falte, né? Mas agora, milhões de euros entrando no Flamengo é o que não falta. Já está aí o Paquetá recebendo proposta do Manchester City da Inglaterra para ser negociado, e o que pode trazer mais de 20 milhões de reais aos cofres do Flamengo por conta do mecanismo de solidariedade. O Olímpia, meus amigos, nosso adversário de amanhã na Libertadores da América, é a maior vítima de Gabriel Barbosa Gabigol na Libertadores. O camisa 10 rubro-negro já marcou 4 gols contra os paraguaios em 2021, em duelo pelas quartas de final da competição. O Vasco da Gama solicitou o Maracanã para jogar contra o Atlético Mineiro no dia 20, alegando que nesse final de semana os dois clubes do Rio de Janeiro não jogam. O Fluminense joga na véspera de 19 contra o América Mineiro e o Flamengo viaja para Curitiba, onde enfrenta o Curitiba. Até sexta-feira deve sair esse resultado, mas a gente entende que talvez não vai ter problema e o Vasco deve mandar seu jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Para encerrar, uma notícia que virou normalidade no futebol brasileiro. Os ingressos para o jogo entre Flamengo e São Paulo no próximo domingo no Maracanã estão esgotados. Não tem mais ingresso e tomara que a gente se classifique na Libertadores e que venha domingo para o Maracanã fazer a festa diante do São Paulo com mais uma vitória, deixando o Flamengo aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando até breve, até logo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!